Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e qual a relação entre descanso, hobbies e o trabalho de profissionais de tecnologia? Hoje a gente vai conversar sobre a importância da saúde mental das pessoas que trabalham nas empresas e o papel, obviamente, das empresas nessa questão, além dos próprios indivíduos. E para esse papo de hoje, estamos aqui com dois convidados. A Karen Silveira, que é COO lá na Impulso. Como é que você tá, Karen? Gente, eu tô ótima aqui em Portugal, Guimarães, uma cidade histórica, medieval, perto do Porto, tomando um vinhozinho tinto. Aqui já são 8 da noite, então a gente já pode beber, né? E eu aqui secando a testa com a minha toalhinha. Aqui a gente saiu do inverno, entramos na primavera. Eu tô triste porque eu sou a pessoa do inverno. Então também com o Márcio Sena, que é CTO lá na Impulso. Beleza, Márcio? Tudo jóia, Gabs. Eu não compartilho de várias coisas interessantes juntas, assim, que eu curto e a Kari curte, menos o verão. Eu curto demais o verão e estou mega incomodado com 60 dias de chuva aqui em Goiás, então nós estamos distantes aí. Bom, pessoal, chamei vocês para trocar essa ideia aqui porque recentemente a gente está passando por um momento complicado aí na área de tecnologia por várias razões, mas temos muitas pessoas perdendo o emprego, outras tentando manter, né? E no fim das contas é um momento complicado, como eu acabei de dizer. E recentemente eu gravei alguns vídeos aqui no canal, menos referente à tecnologia em si, mas mais focado na saúde mental das pessoas. Eu contei um pouco das minhas experiências, falei um pouco também sobre esse momento que a gente está passando e teve um feedback legal, algumas pessoas se identificaram e a gente estava conversando esses dias e decidimos também trazer essa pauta para cá porque vocês têm algumas coisas legais para compartilhar sobre esse assunto. Então eu queria começar perguntando como que vocês veem essa questão da saúde mental dos profissionais de tecnologia aí nesse momento que a gente passa agora? O que vocês estão sentindo e vendo? Tá, vamos lá. É realmente um cenário, eu posso dizer que é atípico, que nós estamos vivenciando, porque a gente vem de um processo de alguns anos de muitas vagas, né? De muita demanda, de muitas contratações. E a gente tem visto agora algumas empresas contratando muito, mas muitas big techs, empresas que são referência, demitindo bastante. Isso traz um sentimento de insegurança, né? Por mais que a gente esteja na empresa, e aqui eu estou me colocando no lugar das nossas pessoas, como eu gosto de dizer, por mais que a gente esteja dentro de um contexto de uma empresa legal, cultura legal, sim, o mercado traz uma insegurança. Então, nunca foi tão importante para as empresas, e aí eu coloco muito essa responsabilidade no colo das lideranças, porque são as lideranças que estão ali lado a lado com as suas pessoas, de conseguirem trazer essa tranquilidade para o dia de trabalho. Por que eu estou dizendo tranquilidade? Porque não existe garantia, essa é a verdade. Se qualquer líder disser, eu garanto que a gente está aqui mês que vem, eu garanto que a gente está aqui ano que vem, é uma ilusão. O mercado está aí, um monte de coisa acontecendo, é guerra, é banco falindo, mercado de ações enlouquecido, muita coisa. Então, a gente vive num mundo que ele não tem garantias, e sempre foi assim. A gente só vê isso hoje de forma mais escancarada, né, e rápida. Isso, cara, e eu acho que os últimos talvez 2, 3, 5 anos, eu acho, de tecnologia, nos iludiu, ou iludiu parte da comunidade, né, que a abundância ela era infinita. E assim, eu acho que a Impulso ela está num lugar que a gente consegue, a gente tem uma visão panorâmica desse esquenta e desse esfriamento, né? Enquanto nós temos clientes que estão crescendo, aumentando os seus times, nós também temos clientes que estão diminuindo os seus times, internalizando pessoas, né? Então, a gente entender que mesmo no tempo dessa abundância, né, mesmo no tempo, a gente não tinha essa certeza, que hoje a gente está muito mais fácil vê-la. Eu acho isso, a maturidade nos traz isso, né, esse entendimento que nesse momento difícil, como o Gabs trouxe para a gente, fica muito mais claro todo esse cenário de incertezas, esse cenário que
que ele sempre foi presente, mas a abundância ela esconde um pouquinho. Os mega times, né, eles escondem um pouco todo esse cenário que ele sempre esteve aos nossos olhos, né? E quando a gente volta um pouquinho no cenário da pandemia, o que a gente viu foi um volume imenso de contratações e também algumas distorções, né? Então a gente teve... e aí, vamos lá, né? Cada um tem sua visão de júnior, pleno e sênior. Não vamos discutir isso, mas a gente teve júniors contratados com valores de remuneração de pleno com 2 anos, 3 anos contratados como sênior. E em alguma hora isso ia estourar. De 2 anos, né? Isso, sêniors de 2 anos. Então, assim, essa corrida que rolou durante a pandemia por contratação de profissionais de tecnologia e todo o escancaro da mídia de que não tem profissional, o que a gente ouvia, né, e lia em todos os lugares naquela época, isso gerou várias discrepâncias no mercado, né? Então a gente tem histórico aqui de algumas pequenas empresas que não conseguiam manter os seus produtos porque o time de tecnologia ficou 3, 4 vezes mais caro durante a pandemia. Então existe sim, eu não vou chamar de ajuste de mercado, porque não sei se é exatamente economicamente essa a palavra, mas a pandemia ela trouxe várias disfunções. Uma das disfunções foi essa bolha, né, de muitas contratações. Toda a questão da saúde mental, que foi lá o início da nossa conversa, né, que a saúde mental ela é silenciosa, digo por mim, que passei durante a pandemia por um processo de burnout. E aí outro ponto que eu quero trazer aqui, burnout nem sempre é culpa da empresa, a empresa simplesmente não viu. Né? Existem empresas de cultura boa e que as pessoas entram em burnout. Né? E é muito triste, às vezes, a gente vê no mercado que atribui-se o burnout somente a culturas ruins. E aí, esse é um ponto legal que eu acho importante a gente falar. Então, a saúde mental ela é silenciosa. A gente só percebe quando o olho começa a tremer, quando você já está exausto, quando você senta e vira para o seu parceiro do lado, sua parceira diz, me arranja um psicólogo hoje, pelo amor de Deus, porque tem algo errado. E é um longo caminho, né? E um caminho dificílimo, porque equilibrar, quando eu brinco, né? Eu digo aqui na Impulso, todos os dias eles são caóticos, alguns mais, outros menos. Mas a vida da gente tende ao caos, porque a gente sempre tem muito mais coisas que a gente quer fazer do que a gente tem tempo para fazer. Isso é a máxima de qualquer lugar. Backlogs infinitos e descontrolados na vida pessoal e na vida profissional. E aí vem toda a questão da saúde mental silenciosa, que precisa ser muito olhada de forma carinhosa pelas lideranças e pelas próprias pessoas. Eu acho que esse tipo de questão, né, de saúde mental, burnout, e até a questão aí do momento que a gente está passando em tecnologia, eu acho que é difícil a gente generalizar, né? Eu acho que quando a gente fala assim, a culpa das empresas, ou a culpa das pessoas, ou a culpa é do Banco do Vale do Silício, ou a culpa é um cenário muito mais complexo do que isso. Então acho que a gente pode ir por partes aqui. Já que a gente quer falar sobre saúde mental e empresas, vamos começar falando sobre a responsabilidade das empresas nesse tipo de assunto, nesse tipo de problema, né? Eu acho que uma coisa que às vezes é citado como algo e que você acabou de mencionar aí, Karen, é a tal da cultura organizacional estar presente e fazer valer essas preocupações referentes à saúde mental dos funcionários. Eu queria entender, na visão de vocês, como que essa cultura pode realmente ajudar e olhar para esse tipo de coisa. Isso é um assunto interessante, Gabs. Eu acho que é um tema que não pode faltar quando a gente está falando de saúde mental dentro das empresas, porque às vezes a gente esquece, né? Aí toda empresa vive de um faturamento, toda empresa vive de uma margem de lucro, sim, mas a gente não pode ignorar ou despriorizar, seja nos momentos difíceis, ou seja nos momentos mais abundantes, né, que a gente possa ter, da nossa cultura organizacional, de como a gente faz
todo esse processo internamente e como isso também esbarra ou como isso reflete nas nossas relações com os fornecedores, com os nossos clientes, né? Aqui em 2020, 2021, a gente, principalmente os 2 últimos anos, 21 e 22, nós fizemos toda uma reanálise da nossa cultura, inclusive com uma empresa, mesmo a gente acreditando muito nos nossos valores, mesmo nós acreditando que o remoto, que é algo intrínseco de nós, desde o início da fundação da Impulso, que a gente acredita que ela é parte da nossa cultura, a gente não se aquietou e falou, vamos procurar com especialistas para a gente solidificar o que a gente acredita, a gente ganhar novas camadas do que a gente acredita e principalmente que as pessoas que não sejam nós, que já estamos há muito tempo na empresa, coincidentemente eu e a Karen entramos no mesmo mês aqui em maio de 2015, nós conseguimos experimentar muitas dessas mudanças e da nossa cultura em si, mas será que as pessoas que entram, elas conseguem experimentar isso? Será que as pessoas que estão saindo por vários motivos, porque elas encontraram uma oportunidade fora do país, porque elas encontraram uma melhor proposta inclusive dentro do país, ou porque elas foram demitidas, elas estão experimentando o que a gente diz, né? A gente fala muito de humanidade, de transparência, de integridade, de colaboração. Então, isso não pode ser simplesmente no onboarding, né? Isso não pode ser na entrevista. Isso tem que fazer parte do dia a dia. Se não for assim, a ansiedade, se não for assim, a intensidade ainda maior dessa insegurança que os momentos difíceis trazem, elas chegarão e muitas vezes os nossos colaboradores, nossas pessoas, nós mesmos, nós não vamos aguentar. Então, acho que a cultura, ela é um instrumento riquíssimo que nós temos, não é simplesmente para atrair pessoas, ela é para a gente engajar profissionais, para a gente cuidar das pessoas e cuidar do nosso negócio, né? Pessoas cada vez mais fortes, mais maduras, mais saudáveis, mais felizes, são pessoas que estão produzindo mais felizes e, consequentemente, atingindo mais os seus objetivos, os objetivos da empresa. Então, eu e Kari, coincidentemente também, assim, não tem nada a ver porque nós dois estamos aqui, mas nós participamos de times de o que a gente chama do nosso RH, que é o nosso time de pessoas, né? Desde 2015, onde a gente acumulava essa função com outras que nós fazemos. Então, é algo que eu acredito muito. Eu acho que a Kari pode falar ainda um pouquinho mais dessa importância da cultura organizacional, mas sem dúvida, acho que ter um ambiente profissional, seja presencial ou remoto, que vocês entrem ali, que você esteja ali 8, 9 horas por dia, e que ele não seja mais uma pressão, esse ambiente não seja mais um item, mais uma variável de pressão para a sua saúde mental, eu acho que isso é mega importante, e a cultura ela colabora com isso, né? Tem um ponto que eu estava refletindo, Márcio, enquanto você estava falando, e eu gosto de dizer que o Márcio é um dos meus melhores amigos e a gente não se conhece pessoalmente, né? Ele precisa vir a Guimarães. Gente, Márcio é um dos meus melhores amigos, remoto. E a gente abate altos papos. A minha pessoa que eu mando, oi, tenho problemas. E isso é importante, é uma das coisas que eu ia falar. Então, assim, quando eu lembro, por exemplo, da jornada de trabalho do meu pai, que foi funcionário do Banco do Brasil a vida inteira, ele separava completamente. Ele saía de casa e ia trabalhar, voltava, acabou, né? Então, essa era a realidade. A nossa geração tem outra realidade. A gente não separa trabalho de resto de vida. Os amigos estão no trabalho, é onde a gente cria conexão, relacionamento, encontra pessoas interessantes para bater papo, troca afinidades, e é onde a gente descobre quais são os doramas que todo mundo está assistindo e dos livros que está todo mundo lendo. Então, no final das contas, a gente precisa entender, nós, empresa, que nós somos uma extensão da vida pessoal das pessoas. E aí, você vai dizer, cara, isso é ruim? Não, não é. Eu acho isso fantástico, mas nos coloca uma responsabilidade muito grande, né, de ajudar, inclusive, as pessoas a equilibrarem esses dois mundos, né, que estão completamente misturados. Né? Então, eu sou a Kari aqui, eu sou a Kari da Impulso, eu sou a Kari mãe do Leonardo, eu sou a Kari mãe das minhas gatas selvagens, esposa e host de podcast, tudo junto e misturado.
Então, a relação com o trabalho mudou muito. Isso é massa, mas isso também traz um desafio muito grande, que é o desafio que a gente estava falando do antes, né? Como é que a gente faz a gestão desse backlog infinito e descontrolado? Sem enlouquecer. Sem ter uma liderança forte, que me conheça e que diga, cara, o que você tem hoje que você está calado? Em todas as reuniões você fala demais. Esse olhar humano, né? Então, no final, o que a gente precisa entender como pessoas é que, cotidianamente, a gente inspira pessoas, a gente cuida de pessoas, né? E esse cuidar, eu gosto muito de dizer que é aquele cuidado, vamos cuidar com feedback positivo, mas também vamos cuidar com feedback construtivo, né? Igual filho, né? A gente diz, não faz isso. Não, pronto, Márcia, faça isso. É um cuidar que envolve o olhar global sobre a pessoa. Então, hoje as empresas, elas têm muita responsabilidade pela ser uma extensão da casa da pessoa. Nós estamos aqui, passa o gato, passa o filho, e isso e aquilo, e toca a campainha, e corre porque teve um acidente dentro de casa. Então, a gente está por dentro do que está acontecendo no mundo das pessoas. Isso traz muita responsabilidade, mas também muita oportunidade da gente descobrir pessoas especialíssimas, criar relacionamentos fantásticos, como o meu e o Marcelo, que nós somos amigos 100% remoto. Eu acho que talvez possa ter gente que vá assistir ou ouvir esse episódio aqui depois e vá balançar a cabeça quando ouvir o que você acabou de falar, que a empresa e o trabalho acabam se tornando uma extensão da vida, porque eu conheço algumas pessoas que gostam de ser que nem o seu pai, que não, é trabalho, tem horário certo, comecei, parei, eu não me envolvo, eu sei que não é família, eu sei que, como é que o pessoal fala, que CNPJ não tem coração, né? Sim! E todas essas coisas aí. Mas eu também entendo o que você quer dizer, porque eu particularmente, às vezes, falo nas minhas redes sociais e conversando com pessoas, falo, olha, você tem que tomar cuidado para não trabalhar muito, para não se envolver demais, deixar o trabalho tomar conta da sua vida e tudo mais, mas eu mesmo não consigo fazer isso 100% do tempo. Eu, que nem você falou, sempre tive um trabalho onde eu tô quase que o tempo todo tem uma thread aberta na minha cabeça ali, com alguma coisinha do trabalho, às vezes tem ideias sobre projetos, ideias para resolver problemas. 3 horas da madrugada, jantando com a família, às vezes ver um filme, você lembra de alguma coisa. Então, para mim é muito difícil desligar 100%. E eu entendo também o que você quer dizer com o fato de se tornar a extensão da sua vida. Tanto que, às vezes, nem você tinha comentado aí agora há pouco, você pode sofrer um burnout trabalhando numa empresa que tem uma cultura boa e que você gosta de trabalhar. Sim. Então, como que a gente... Vou fazer a pergunta de R$1 milhão agora, hein? Como que a gente consegue encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Olha, onde a gente você consegue ser positivo aí na empresa, ao mesmo tempo que você tem uma vida pessoal e não tem o burnout e todos os outros problemas. Eu vou te dar uma parte desse 1 milhão, viu? Que você começou dizendo. Então, quando eu digo hoje que o trabalho da gente é uma extensão da gente, isso é 50 tons de cinza, vai variar de pessoa para pessoa. Para alguém vai ser mais, para outras pessoas vão ser menos. Tem gente que vira pra mim, cara, e ó, beijo, tchau, amanhã eu chego mais cedo e faço isso porque eu tenho que ir pra academia, e eu, ok, vai que vai, né? E tem pessoas que vão dizer, não, o bicho tá pegando aqui, vou ficar até mais tarde, e ok. Né? É importante a gente entender que um grupo de pessoas, ele é composto por indivíduos com características diferentes. Se todo mundo fosse igual, para que a gente precisava de time? Né? Se eu e Marciana fôssemos iguais, para que a gente está trabalhando junto? Ficava só um dos dois. Né? Então, a gente está aqui, e essa é uma questão, né, que eu costumo dizer, essa coisa orgânica que a gente precisa criar de integração de time, que todo mundo tenha tranquilidade de estar num ambiente que eu diga, hoje eu estou cansado, eu não vou conseguir produzir. Ok, vai fazer outra coisa. Né? A gente precisa... E para mim essa é a pergunta, essa é a resposta. A gente não pode atrelar produtividade a horário de trabalho, nem a quantidade de horas de trabalho.
Tem dias que você passa o dia inteiro olhando no computador e não resolve o problema. Aí você vai dormir, toma um vinho, sai com os amigos, volta 3 da manhã. Eita, é agora. 15 minutos você resolveu o problema. Porque essa é a mágica do negócio. Nós trabalhamos com conhecimento. Então as respostas elas não vêm exatamente na hora que a gente quer. Então as empresas elas precisam entender que elas precisam controlar menos as pessoas. Então liderar pessoas, gerir tarefas. O que é gerir tarefas? Saber o que precisa ser entregue essa semana. E o que nós como times vamos fazer para conseguir entregar essa semana? De forma sustentável. Que uma frase que uma cena ama dizer que eu amo é: eu não quero você aqui só hoje. Eu quero você para os próximos anos. Então, se você precisar ir dormir, vá dormir. Porque precisa perdurar essas relações. Né? Então, no final das contas, esse é um outro desafio como empresa e como sociedade, que é cada dia mais as pessoas estão assumindo posições individuais. E o que são posições individuais? Cada pessoa tem seu conjunto de valores, de limites, de propósitos. E que a gente precisa encontrar. E qual é o desafio da liderança aqui? Como a gente faz para a Kari conseguir trabalhar com o Márcio Sena, a Kari que é louca e fica mandando mensagem de madrugada, e o Márcio Sena vai jogar futebol cedinho e só vê as minhas mensagens depois. E eu preciso entender isso e não ficar irritada. Então isso é criar um ambiente de confiança. Né, que o Márcio Sena pode jogar o futebol dele sem estar preocupado. Meu Deus, tenho que responder para cá. Nem eu tô chateada porque ele tá lá jogando futebol e não me respondeu ainda. Porque eu sei que ele vai me responder assim que ele puder me responder. Existe um compromisso de confiança entre o time. Se não houver confiança entre o time, já era. E eu acho que um equívoco também que você comentou aí é que às vezes as empresas, as lideranças querem tratar todas as pessoas da mesma maneira, né? Colocar todas elas na mesma caixinha, sendo que tem gente que nem você falou, produz diferente. Aí é questão de entender também se essa pessoa tem o perfil da empresa. Porque pode acontecer de você falar assim, não, para minha empresa eu não quero a pessoa que vai jogar futebol no sábado de manhã. Na sexta de manhã. Pra mim faz sentido. Pronto. Todo dia de manhã. Mas tem que estar claro isso também, né? Tem que estar claro Sim. isso, né? Sim. Isso tem que estar claro. Eu acho que é um ponto bacana. E assim, não é simples. A tarefa não é simples. E se fosse simples, a gente um bullet points aqui, né, com algumas dicas simples, e a gente todas seguiria. as empresas conseguiriam fazer. Isso, não mas é realidade. Acho que a Kari toca em pontos que nós somos diferentes e como encontrar esse equilíbrio dessa jornada profissional. Acho que a liderança tem que ser muito madura. E infelizmente, né, muitas vezes a gente não convive a gente convive com muitas empresas, a gente está em muitas comunidades, né? E aí, às vezes, a gente ainda peca vendo muitas pessoas ainda, não, se a pessoa não estiver do meu lado trabalhando, eu não confio, mas não é que isso, você não vai conseguir esse equilíbrio dos seus profissionais e o seu equilíbrio dentro de um ambiente de desconfiança, né? Eu e a Kari estamos com 2 podcasts, cada um está com um aí, e nós estamos criando, entrevistando, conversando com muita gente, Gabs. E aí essa semana, vou sendo bem sincero com todo mundo que está nos vendo aí, a gente queria colocar semanal, a gente já tem gravações aí para fazer isso semanal, e aí a gente recebe uma chamada de um outro diretor aqui, parceiro nosso, e fala assim: vocês precisam Vocês precisam pensar um pouquinho. Vocês precisam beber vinho, vocês precisam jogar bola, vocês precisam assistir Fórmula 1, vocês precisam conversar com algumas outras pessoas. Então, existe um equilíbrio, né? Existem várias outras atividades que nós precisamos fazer pessoalmente, dentro da nossa carreira, fora dos nossos objetivos estratégicos aqui, que não é trabalhar simplesmente mais e mais e mais. Então, esse equilíbrio, e aqui na Impulso é muito comum. Eu vou marcar uma gravação ou uma reunião com o Gabs, eu vou olhar a agenda dele. E aí eu vejo 3 horas da tarde, sair com um pet. 15 minutinhos ali que a pessoa vai sair com o pet e dar uma volta. Depois tem mais
vou conversar com outra pessoa, a gente tem competidor de triatlo aqui dentro do nosso time, a gente tem ciclistas, a gente tem natação às 10 da manhã, então a gente entender isso e ter indicadores que vão muito além de a gente ficar olhando quantidade de hora trabalhada ou quanto as pessoas se dedicam, é o caminho para a gente construir um time mais saudável mentalmente. Não adianta, a gente sabe que o segredo é fazer exercício físico, uma alimentação equilibrada e um ritmo de trabalho, que inclusive é bem importante ter no nosso dia a dia, né? Só que, pro meu caso, é 8 horas, 9 horas, para alguns são 4, 6, 7, e como você mesmo diz, Gabs, talvez existem perfis que não vão se adequar naquela organização, naquele time. E a gente já teve aqui pessoas que não aderiu em um time, foi para um outro time e deu tudo certo. Por quê? Porque o ritmo daquele time era diferente daquele outro time. Então, acho que a liderança precisa entender muito esse equilíbrio, e nós, como profissionais de tecnologia, em sua maioria, com a tendência ao sedentarismo, eu acho que a gente tem tido muita discussão contra isso e tem dado muito certo. Nas redes aí a gente tem falado muito sobre isso, visto muito sobre isso, mas nós como profissionais precisamos criar esses ambientes de confiança onde a gente consiga equilibrar as nossas atividades que o nosso corpo precisa, as nossas terapias que nós precisamos, até mesmo os nossos hobbies e tudo isso, né? Acho que é impossível a gente separar essas coisas, por mais que a pessoa pode, Márcio, às 18 horas e 1 minuto eu tô fora. Tudo bem. E tudo bem, vai dar muito certo também. Mas a gente sabe que umas das coisas afetam. Não adianta você receber uma notícia ruim 5h59, você vai virar a chave e abraçar sua esposa da mesma forma. Você acaba se sentindo. O contrário também é verdade. Então a gente tem que, de fato, entender essas diferenças, a singularidade de cada pessoa, e aí a gente vai conseguir entender esses equilíbrios que times produtivos, eles têm esses equilíbrios, né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer é a transparência e a conexão entre as pessoas de um time, ela é fundamental. Então, por exemplo, um dos meus times, eu dou risada porque eu não consigo acompanhar. Tem finais de semana que tem 900 mensagens no WhatsApp. É tudo meme, comida, besteira. Eu não consigo. Mas sigo na tentativa. Então eles continuam, sabe, eles não estão trabalhando, mas eles continuam se conectando porque eles se adoram. Então é um time muito unido. E aí, às vezes acontece de alguém vai fazer um doutorado e precisa ficar terça e quinta. Esse semestre vai ficar todo terça e quinta fora. Eu, como líder, faço como? Gente, temos uma situação para resolver. Mas se você não vai fazer doutorado, vamos ter um doutor, e ele vai ficar terça e quinta fora. A gente vai ter que mudar tais reuniões, a gente vai ter que rever tais cadências, e vamos reorganizar a agenda. E pronto. Então, é essa maturidade que eu acho que é a maturidade natural da vida da gente, não posso mais fazer isso tal dia, vou ter que rever e vou ter que jantar com as amigas outro dia da semana, porque vou fazer um curso. A gente precisa ter essa maturidade e tranquilidade dentro do ambiente de trabalho. Não pode ser, eu não posso ter um problema em virar para o meu CEO e dizer assim, olha, hoje eu não consigo trabalhar, eu estou exausta, não dormi, tive insônia a noite inteira, não vou conseguir. E ok, Eu já tive momentos que eu tive que virar para uma pessoa e dizer assim, pare aí, pare o que você está fazendo, eu nunca vi você errando. Eu mandei uma DM, a gente usa o Slack, eu mandei assim, pare, você está errando, mas o que está acontecendo? Você não é assim. E aí a pessoa falando, cara, eu tô exausta. Eu falei assim, pronto, então se você tá exausta, você vai errar. Então é melhor você listar quais são as suas demandas urgentes, a gente vê no time quem é que já pode ir puxando, e você vai descansar. E você volte quando você estiver melhor. Então essa sensibilidade desse olhar humano, como a gente costuma dizer, de conhecer as pessoas,
né? Então eu sei o ritmo de trabalho de uma Macena sabe o meu ritmo, sabe a qualidade da minha entrega. Então se eu entrego algo ruim, ele vai dizer, ui, o que foi que o cara fez aqui, pelo amor de Deus? O que é que tá acontecendo? E aí ele, cara, o que houve? Então, essas relações que a gente gosta de dizer, de relações genuínas, relações transparentes, verdadeiras, que a gente constrói dentro do ambiente, dentro de um time, é que faz a roda girar. É que faz eu entrar numa call e o time dizer assim, cara, o que é que você tem hoje? Aí eu falei assim, gente, hoje eu não tô bem não. Vocês conseguem tocar a reunião por mim? Eu vou ficar aqui quieta. Só vou me meter se realmente eu precisar. Ah, não, a gente toca. E ok. E não é eu não vou ser punida por isso. Eu não vou ser menos profissional por isso. Eu não sou menos profissional por não me encaixar em um time. Então, esses valores que a gente precisa rever. Eu não sou menos profissional por não me encaixar na cultura de determinada empresa. Então, essa é a questão. A gente fala muito em alinhamento de propósito. Em cada momento diferente da nossa vida, a gente está alinhado com uma cultura diferente, com um time diferente, com um ritmo de trabalho diferente. Então, para Márcio Sena, para mim, 3 anos atrás, a gente podia trabalhar 12 horas. A gente já não aguenta mais, né? A gente já fica se policiando. Vai dormir. Tá fazendo o que aqui? Porque a gente já sabe que a gente tá mais cansado. E eu acho que assim, é legal a gente frisar aqui também, né? Porque algumas pessoas que às vezes a gente conversa sobre esses assuntos e que trabalham em ambientes que são um pouco mais rígidos, talvez não estão acostumados com falar assim, não, eu vou jogar bola e tá tudo bem, ou eu vou não vou trabalhar hoje, tá tudo bem. Às vezes elas falam, então a gente vai deixar cada um fazer o que quiser. Não, né? Não é assim também. Óbvio que se tiver pegando fogo em produção lá, tudo tiver quebrando, o cliente ligando e o Márcio Sena estiver postando stories jogando bola, o pessoal vai falar, putz, o Márcio podia estar aqui ajudando a gente, né? Mas são exceções, são ocasiões, são momentos, né? Tudo também, essa liberdade, essa confiança também vem com muito bom senso e como você falou, cara, o bom relacionamento entre as pessoas é você conhecer quem você trabalha, né? Você saber que se o Márcio tá jogando bola e postando story enquanto tá tudo pegando fogo, é porque talvez ele não tá sabendo, ele não viu, né? Então são vários detalhezinhos ali que eu acho que é legal a gente colocar ele, tipo, aqui. já disparou uma série de informações pro time, foi jogar bola e vai voltar para continuar, isso. Entendeu? Então, você falou, e é exatamente isso, é uma maturidade que eu acho que a gente está construindo de vida, mas não é fácil, requer muita confiança. Requer muito feedback, olho no olho, transparente, né? Então, assim, Gabs, a gente não está inventando a roda, a gente sabe que tem muitas empresas que também trabalham com esse nível de confiança que nós temos e com indicadores precisos que vão de produtividade de fato e que não é medir quantas horas de gravação se faz ou quantas horas de trabalho se faz, não, é o que de resultado, o que essa pessoa tem contribuído. Assim, eu lidero um time de tecnologia, times de tecnologia aqui, e eu já tive indicado, eu já fui frustrado em algumas convicções minhas, ainda bem, cheguei para um dev já tem mais de ano, isso, acho que 1 ano e meio, falei assim, brother, você é um dos caras que tem menos entregue tarefas, e assim, esse não está longe de ser o critério mais importante dentro do nosso dia a dia, mas eu queria entender um pouquinho a sua visão disso, porque muitas vezes você também pode ficar incomodado. Pô, Márcio, todo mundo está entregando mais do que eu e eu não consigo. E aí ele me falou assim, Márcio, eu sou uma das pessoas que acho que mais colabora com o time. E de fato, ele era a pessoa que na ausência dele, todo mundo ficava um pouco assim. Era uma pessoa que eu pareava, é alguém que revisava os meus pull requests, é alguém que revisava as tomadas de decisões ali que estavam sendo feitas, é alguém que puxava até algumas homologações para ele fazer, por exemplo. Então, quando a gente usa alguns indicadores errados, né, e aí cada um vai ter os seus indicadores errados aí dentro do seu ambiente do seu dia a dia, você vai tomar decisões erradas, você vai criar convicções erradas. Então, a partir do momento que a gente entende, né,
e a gente tem feedbacks muito claros, conversas muito claras. Eu não estou conversando com o Gabi sobre a Kari, eu estou conversando com a Kari sobre ela, né? E várias vezes, né? Então, acho que a gente fala bastante de feedbacks e essa pauta, ela tem que ser, nesses momentos difíceis, que é onde a gente está falando, exista muito mais essa franqueza, esse olhar no olho, como você não está conseguindo, vamos juntos traçar um caminho para isso, e aí você pode estar trabalhando no Banco do Brasil, em horas rígidas, mas se você é um líder, acho que é você olhar no olho do seu colaborador, acho que nenhuma cultura impede disso, e perguntar como você está, né? E perguntar o que não está funcionando. Na minha visão, parece que não está muito bem, né? A gente construir isso junto, né? Então, esse equilíbrio, essa que a gente está comentando, e o que a gente já falou da cultura organizacional, ela parte de um olhar, de uma liderança, olhar um no olho do outro, como você está, né? A gente pode falar inúmeros momentos que a gente já passou aqui em outros lugares e que são pautados em momentos ainda, principalmente nos momentos difíceis, onde tudo se prova se é real ou não, que é esse olhar, essa preocupação. Nós não somos máquinas, né? Nós não somos o ChatGPT que a gente manda e vai cuspir lentamente em palavras e palavras ali pra gente. Lentamente. Não, nós somos muito mais complexos que isso e exige de nós, líderes, de nós, profissionais de tecnologia, de nós, profissionais adjacentes aí, uma inteligência emocional, uma preocupação com o outro, um equilíbrio. E se eu não estiver bem, se eu não estiver fazendo a minha academia, que eu preciso fazer, não que eu curta, mas que eu preciso fazer, se eu não estiver com a minha dieta balanceada, se eu não estiver curtindo a minha filha, a minha esposa, é difícil eu como líder, eu ter esse mesmo olhar muitas vezes para outras pessoas. Então a gente tem, acho que esse equilíbrio da minha vida, ele começa e ele vai impactar o equilíbrio do meu time. Não adianta, se você trabalha de 8 a 8, né? Não espere se você não tira nenhum dia de folga, não espere que seu time seja um time que desconsidere tudo isso. Não, um time super equilibrado. Não é. Né? Então, o time parte de nós, parte do nosso dia a dia. Né? Então, acho que esse equilíbrio, ele influencia. Né? E eu acho que a gente está muito num processo de... Nunca foi tão importante os líderes mostrarem que são humanos e que têm vulnerabilidades. Né? Então tem dia que o líder tá triste, tem dia que o líder não tá conseguindo entregar também, tem dia que o líder saiu de uma reunião terrível e que ele vai precisar ruminar algumas informações ali no momento posterior à reunião. Então a gente como líder, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento muito grande, porque assim, eu não posso dar um feedback pro Gabi se eu estiver mal. Eu tenho que dar um feedback negativo para você. Mas se eu já estiver mal, com milhões de outras coisas na minha cabeça, já era, eu vou dar o feedback errado, né? Então, a gente precisa criar os momentos. Então, criar o momento não é deixar o feedback para a semana que vem, não é. Eu, Kari, tenho que ter uma tranquilidade emocional de dizer, olha, eu preciso me preparar, porque daqui a uma hora eu vou ter que sentar e ter uma conversa difícil com o Gabs. E eu preciso estar concentrada, eu preciso levar os pontos certinhos, eu preciso ouvi-lo. E para isso eu preciso estar bem. Se eu estiver mal, irritada, não faço. Porque eu vou acabar descarregando em quem não tem nada a ver com a história. E o que poderia ser um processo maravilhoso de um feedback construtivo, porque o nosso papel como líder é desenvolver as pessoas para que elas sejam até melhores do que a gente. Esse é o nosso propósito como líder, né? Desenvolver as pessoas de forma que a gente não seja necessário. Que as pessoas tenham autonomia, consigam tomar boas decisões, que sejam melhores do que a Kari, que sejam melhores do que o Márcio Sena. Então, a minha cabeça líder é isso. É o meu papel cotidiano, né? E as pessoas precisam ser melhores do que eu, né? Então, para isso eu preciso me preparar.
tenho que estar com terapia em dia, ainda que de vez em quando a semana entre em caos, né? Mas terapia em dia, exercício em dia, alimentação saudável em dia ainda não consegui, viu, Marcelo? Porque aqui em Portugal é difícil. Eu acho que eu ia entrar num ponto agora, você já mencionou algumas coisas aí, cara, que, bom, a gente falou um pouco sobre o papel das empresas e dos líderes nessa questão de saúde mental e vamos falar da parte individual agora, né? Das pessoas com elas mesmas, né? O que vocês enxergam e sentem, o que a gente pode fazer por nós mesmos para essa parte de saúde mental, para não ter burnout e todas essas coisas aqui que a gente tá falando. Acho que já mencionaram alguns, mas vamos dar uma reforçada aí. Acho que a gente falou um pouquinho de exercícios, a gente falou um pouquinho de alimentação, a gente já passou um pouquinho também falando a gente citou terapia é algo que inclusive é novo para mim, tem 1 ano que eu tô fazendo, e eu tô fazendo assim com base em vários amigos. Márcio, faça, acho que você vai curtir, foi bem transformador para mim, e eu nunca tinha feito, assim, quando eu aqui na Impulso nós temos, né, o WellsCare, e aí eu fui falar, quero fazer assim, vou marcar minha primeira experiência, e assim, eu fui sem tópico nenhum, eu fui sem nenhum tema, assim, emergente, assim, que é algo que e assim, um dia antes eu consegui ainda listar alguma coisa com medo de faltar assunto ali, e eu nunca cheguei, acho que no tópico 2, assim, porque eu descobri vários comportamentos que estavam evidentes, mas que eu não conhecia eles tão claramente. Então, se você nunca fez terapia, eu recomendo absurdamente, porque além de qualquer modo ali que o seu terapeuta ele vai seguir, qualquer linha que ele vai seguir, é um momento de você olhar para você, né? É 1 hora que você tem por semana, por mês, a cada 15 dias ali, e você parar e olhar para você, olhar para o seu dia a dia, olhar para os seus comportamentos, olhar para como as pressões que você está sofrendo. E tem um último, um quarto ponto, né, que eu acho que é bem importante, Gabs. Nós precisamos entender que nós somos os protagonistas das nossas carreiras. Não adianta, você acabou de dizer lá no início, né, você falou assim, algumas pessoas vão falar, o CNPJ não tem coração e tudo mais, e acho que nós precisamos entender que apesar de todo esse ambiente incrível, dessa cultura incrível que você pode experimentar em vários lugares, você precisa ser protagonista da sua carreira. Se você é dono da sua carreira e você consegue, e é claro, a gente está falando de pessoas, de profissionais, de focar em profissionais de tecnologia nesse momento, você conseguir estudar, você conseguir se capacitar, mesmo nesses momentos difíceis, para você conseguir escolher onde você está. Você, independente, Márcio, eu estou num momento que eu não consigo escolher, mas você tem um plano para você, porque dificilmente alguém vai pensar nesse plano tão profundamente como você, com tanto interesse quanto você. Você pode ter um líder que te ajude a pensar nisso, você pode ter mentores que possam te ajudar quanto a isso, você pode ter um terapeuta que pode te dar algumas dicas, mas é mega importante que você pare em momentos do seu dia a dia para você refletir sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua vida profissional, sua vida pessoal, como estão alocados, quais são os itens prioritários, né? E aí pode ser a sua alimentação, pode ser as suas amizades, pode ser os seus estudos, o seu mestrado, o seu doutorado. Então, as suas ações dentro de uma comunidade qualquer que você participe. Então, entender isso, você dedicar uma parte do tempo da sua vida e desligar o piloto automático e que outras pessoas tomem decisões por você e você tomar algumas decisões, acho que é importante. Talvez você não consiga tomar a decisão do seu trabalho, de escolher, eu quero trabalhar em tal empresa, mas você pode atualmente já tomar outras decisões dentro do seu dia a dia, até você talvez tomar essa decisão de escolher onde você quer trabalhar. Então, acho que você estar sentado ali no piloto, né, ser o piloto da sua vida faz parte dessa construção, dessa evolução da sua saúde mental.
não adianta, se a gente é refém das pessoas, das situações, das circunstâncias, em todas as suas variáveis importantes da sua vida, acho que é bem difícil que você consiga ter uma saúde mental ou que você consiga caminhar para onde você deveria ou onde você gostaria. Então, acho que é mega importante isso. Acho que é uma das coisas que eu tenho aprendido muito, especificamente de março de 2022 para cá, onde eu comecei a fazer terapias, eu ganhei dentro da minha agenda, tá bloqueado lá. Se alguém procurar lá, tem um ocupado, segunda-feira, às 5 horas da tarde, uma segunda sim, outra não, onde eu estou olhando para mim, com a ajuda de um profissional, onde eu estou olhando para as variáveis, que é a reforma da minha casa, até a gente estava conversando mais cedo, né, Gabs? A ida da minha filha para vacinação. Então, isso para você que não é pai, talvez é só pegar o menino, pôr dentro de uma cadeirinha e levar até lá. É um pouco mais complexo que isso. Então, isso exige todo um reagendamento e tudo mais. Então, acho que você dedicar tempo para isso, para sua vida, para você pensar, para um momento de quietude, eu acho que é uma disciplina obrigatória, né, cara? Eu acho interessante, né? Eu refletindo aqui, você falando, eu pensando... em que momento a gente parou de olhar pra gente, né? Porque eu acho que aconteceu isso de alguma forma, eu não sei dizer quando, mas em algum momento a gente para de olhar pra gente e para de olhar mais pros outros. E muita coisa se perde. Então eu passei por isso, eu faço terapia, eu entrei para fazer terapia em momentos diferentes da vida, né? Primeiro foi quando eu tive filho, porque eu queria voltar para o trabalho no dia seguinte. Eu fiz, o que é que eu fiz da minha vida? Eu quero meus alunos, eu quero voltar a trabalhar amanhã, que é o que eu gosto de fazer. E eu tive que ir para terapia para resolver isso. Como é que eu equilibro a Kari profissional, Kari mãe e tudo, porque como é que cabe tudo na mesma pessoa? Nós somos seres complexos. Dentro de nós a gente tem milhões de pessoas com desejos diferentes. A Kari quer aprender aos 48 anos, que olha pro piano e diz assim, gente, eu quero aprender a tocar piano aos 48. E aí, como faz? Vou morrer, não vai dar tempo. Olha o problema, olha o desafio. Né? Então a gente tem uma série de questões internas que a gente precisa tratar, né? E esse tratar significa pelo menos conhecer. E quando o Márcio fala do protagonismo, é protagonismo de vida, né? Então o que é protagonismo de vida? Eu preciso ter autonomia para fazer a minha agenda. Eu preciso saber os meus limites. Então eu vou contar uma história super engraçada. Minha mãe é super organizada. Então minha mãe, ela vai pro mercado, ela consegue trazer tudo. Eu tenho 48 anos, 18 de casada. E o mercado daqui de casa, toda semana dá errado, eu já desisti. É um limite pra mim. Ou vem coisa de mais, ou vem coisa de menos. E a minha mãe fica chateada. E eu falo assim, mas você vai passar a vida inteira chateada, mas eu já desliguei disso. Eu sou boa em outras coisas. Não no mercado. Aqui em casa, tem semana que vai ter ovo, tem semana que vai ter ovo demais. E vida que segue. Porque eu estabeleci o meu limite. Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero me preocupar com outras coisas. Né? Então, o amadurecimento, e aí eu falo amadurecimento não tem a ver com idade, tem a ver com descoberta, tem a ver com o quanto você experimenta e vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não te faz bem. Né? E aí sim a terapia ajuda isso brutalmente, porque nada melhor do que alguém que sabe fazer as perguntas certas no horário certo, né? Pra gente passar a semana refletindo sobre. É isso que vai estabelecer o seu protagonismo de vida. É o que vai fazer com que minha mãe brigue comigo toda semana porque tá faltando tudo no mercado e eu, ok, mãe, pode brigar, porque eu já resolvi esse problema na minha vida. Eu decidi não resolver esse problema. E ok? E ela, você não varre a casa todo dia? Não, eu não varro a casa todo dia. Inclusive tem um robô que esqueço de ligá-lo. E ok, mas eu decidi que ao invés de arrumar a casa, eu vou pintar aquarela. Ao invés de arrumar a casa e fazer a lista de mercado, eu prefiro assistir série. Eu prefiro sair com os amigos. Então assim, eu fui estabelecendo os meus limites. E a minha forma de vida, né? Isso leva tempo. E a gente faz isso para tudo, né? Na relação com os filhos, nas relações com os amigos, nas relações com os nossos parceiros, nas relações dos nossos times,
Então, por exemplo, o Márcio, eu falo demais. Eu já entro na reunião com o Márcio, já fico olhando o tempo. Meu Deus, Márcio é a pessoa que a reunião tem que terminar no horário. E é isso. Eu conheço ele. E ele me conhece. Já passou do nosso horário aqui, Márcio. Tem que ir já. embora. Desculpa a minha. Foi não. O papo tá bom. Tá ótimo. Mas autoconhecimento, Gabs, e protagonismo, acho que são duas palavras que a gente precisa botar no post-it e colar assim na frente do computador. O que eu vou fazer por mim hoje? É a alimentação, é a caminhada, é o esporte, é o hobby, né? É aquela música que você adorava ouvir, rock and roll, quando era adolescente, parou de fazer isso por alguma razão, né, que você precisa retomar. É o show de rock que você adorava ir com os amigos e que por alguma razão você parou de ir. Será que você não quer voltar? Então, tudo isso impacta na sua profissão, impacta nas empresas, né? Porque a gente está falando aí de um ecossistema de pessoas que trabalham juntas. Sim. E assim, sobre terapia, eu acho que eu tenho um pouco para compartilhar sobre isso. Eu acho que assim, né? Antes de mais nada, eu sei que terapia é o tipo de coisa que tem pessoas que talvez não consigam pagar por isso hoje em dia, né? Não tem condições financeiras ou não tem uma vida que permite esse tipo de coisa por N razões, né? Só que a gente vive num momento onde esse tipo de coisa, né, terapia, é mais acessível do que nunca se a gente comparar com o passado, né? A gente tem terapia hoje de sessões de R$50 até mil e tantos reais para cima, né? Tem plataformas online, tem várias coisas aí que a gente pode tentar e explorar. Se você tem um convênio médico pela empresa, dá ainda para você fazer, pagar e pedir reembolso. Então, pode ser que, beleza, você não tem, acho que, infelizmente, né? Às vezes acontece isso, mas é o tipo de coisa que eu particularmente protelei, né? Eu adiei por muito tempo para começar, porque eu via como um dinheiro que eu ia gastar, como um gasto, né? Uma grana que eu ia gastar e eu não via muito retorno, né? E também muita gente não vai na terapia porque acha que vai lá para alguém falar para você o que você faz da sua vida, né? E na maioria dos casos não é isso que acontece, né? Na verdade, o propósito não é esse, né? Mais fazer você entender os seus problemas, você questionar e olhar para dentro, né? Que nem o Márcio falou, olhar para você e ver o que você tem que mudar, o que tá te consumindo, o que você tá usando para fugir da realidade, o que você tá adiando, o que você não tá querendo encarar. E também tem gente que não quer encarar os problemas, né? Só que se você não quiser encarar os seus problemas e colocar eles sempre ali embaixo do tapete, em algum momento é bem provável que isso aí transborde, né? E a terapia aliada com exercício, com rotina, com alimentação, tudo isso eu tô aplicando já faz um tempo aí na minha vida. Eu fui adicionando uma outra coisa com o tempo. E assim, para mim o impacto é claro, assim, e tudo é uma coisa, é cíclico, né? Eu faço exercício e, consequentemente, se eu faço exercício, eu durmo bem. Se eu durmo bem, eu estou menos ansioso no outro dia, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu consigo trabalhar bem. Se eu consigo trabalhar bem, eu não fico mais ansioso do que eu já sou, e eu consigo dormir bem. E se eu faço exercício, eu fico com fome, então eu como bem. E se eu fico com fome, durmo bem, como bem, trabalho bem, eu tenho tempo para tocar violão, que me deixa feliz. E se me deixa feliz, então é todo um ciclo, né? Às vezes parece que é uma coisa boba, né? Mas não é. Eu até postei no Instagram hoje que eu tô feliz que desde que eu comecei várias mudanças na minha rotina, eu tô me sentindo mais bonito. E pode parecer uma coisa fútil você se sentir mais bonito, mas eu trabalho com a minha imagem e isso me dá mais confiança para atacar projetos, para falar na câmera, que nem eu tô falando agora, e para fazer o meu trabalho de outras maneiras, para fazer reunião. Então tá tudo conectado, né? Então, quem diria, né, que fazer exercícios, dormir bem e cuidar da sua saúde mental te faria bem em todos os sentidos, né? Quem diria, né? Aquilo que seu médico sempre falou, que você sempre ouviu as pessoas falando, que é aquele clichê enorme, né? E que às vezes você fala, nada a ver isso aí, né? Eu pelo menos, por muito tempo, negligenciei isso. Tô nesse clube também. Eu comecei a malhar com, sei lá, aqui a gente fala treinar em Portugal, sei lá, 3 anos. Eu vou fazer 48. Então, olha aí, eu comecei faz, assim, eu já tentei muitas vezes, mas que eu consegui engrenar não faz nem um ano. Já fui, tanto de academia, tanto dinheiro que eu já dei pra Smart Fit, patrocina eu aí, Smart Fit.
Mas você sabe o que é uma coisa legal que eu acho que ajuda as pessoas a adotarem esses hábitos, que eu acho que é algo que a gente aprende muito com agilidade, com tecnologia. Então, quais são os passos pequenos, né? Eu não preciso me comprometer 5 dias com a academia. Eu vou me comprometer 2 para ver. Vou ter quinta. Aí até quinta vira segunda, quarta e sexta. Aí depois você não tem o que fazer no sábado. Vou lá, fazer uma sauna, quem sabe, né? Então você começa a inserir. E é muito importante, né? Então eu me preocupo bastante com pessoas que só trabalham e vão para casa assistir série. Nada contra a série, eu sou viciada em série. Mas assim, nós somos pessoas tão complexas e multifacetadas que é impossível a gente não ter muitas coisas que a gente goste de fazer. Então, eu sei que o Márcio gosta de tocar violão, eu adoro pintar, desenhar, você falou sobre tocar violão, ouvir música. Então, tem que caber na agenda a cervejinha com os amigos, a conversa com os amigos, a mensagem no WhatsApp com o grupo de amigos. Eita, gente, hoje eu não tô bem aí, o que é que a gente faz? Alguém topa almoçar amanhã? Né? Então, a gente precisa dar um jeito de fazer caber todas essas coisas. Né? Caber os filhos, porque um dia eles vão sair, por exemplo, a Cena tá com os filhos tudo pequeno, o meu vai fazer 17. Né? E aí a minha psicóloga virou pra mim e falou assim: e aí, você tá preparada pra Léo sair de casa? Eu falei assim: não sei, vamos ter que conversar sobre isso. Não sei ainda, tô com medo do que eu vou encontrar. Né? Provavelmente não tô querendo pensar sobre isso. Mas ela já me tá colocando no fogo. Mas eu vou precisar pensar, porque vai ser uma grande parte do meu dia que vai sair. E aí, eu vou preencher com o quê? Com depressão. Vou ter que arranjar coisas para fazer. Então, esse autoconhecimento que a terapia ajuda bastante, e aí eu sei, às vezes é difícil. Acho um grupo de amigo legal, gente. E tem uns amigos que vale a pena a gente conversar. Então, é importante também descobrir pessoas, né? Tem amigos para tomar cerveja, tem amigos para ir pro cinema, tem amigos para viajar, tem amigos para ter conversas difíceis. Então, a gente precisa identificar essas pessoas nas nossas vidas. E no final das contas descobrir onde é que está doendo o nosso calo e como é que a gente resolve. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Gente, então, tô com um problema aqui, não sei resolver, tô precisando de ajuda. Time é para isso, inclusive. E os tempos difíceis, eles intensificam tudo isso. Você sendo demitido, estando dentro de um grupo de demitidos ou não, a ansiedade, Gabs falou que é uma pessoa ansiosa, ela tende a deixar tudo mais intenso, né? Então, a sua ansiedade, o seu sentimento de insegurança, o seu sentimento, a síndrome de impostor, tudo isso ele tende, principalmente se você estiver dentro de um ciclo não saudável de trabalho, de rotina, de exercícios e tudo mais, isso vem com mais intensidade ainda. Então, acho que nós, como líderes, temos que ser sensíveis a isso, não ignorando também o básico de qualquer empresa. Nós, como os profissionais, júnior, pleno, sênior, de áreas até não focadas em tecnologia, temos que ser capazes de identificar isso e saber que também, assim, nós estamos em tempos difíceis, como também já tivemos, tempos melhores vão vir também, e nós precisamos passar por eles e que a gente passe experimentando o melhor da jornada. Se ela foi com a demissão, é claro que não é nada que ninguém de nós, né, queríamos ou nós queremos que alguém passe, mas que a gente consiga de alguma forma ressignificar isso, sem nenhum romantismo disso, mas ressignificar isso, aprender, treinar, para que a gente consiga aprender com essas situações. Eu não vou falar que a gente vai conseguir rir de algumas dessas situações, não vamos. Algumas vão deixar dores, algumas vão deixar para a gente
grandes dúvidas, a gente vai conhecer algumas empresas, conhecer realmente algumas pessoas, mas eu também acho que a gente pode aprender com isso, ressignificar algumas dessas coisas e ganharmos. Eu acho que o que a gente está falando isso aqui, talvez nós não teríamos falado em outros momentos. Então acho que aproveitar disso também, se alguns de nós podemos fazer isso, né? Então eu tento muito pensar nisso, assim, acho que a gente já passou por dias difíceis, dias bons, dias incríveis, então acho que a gente tem conseguido aprender com isso, conseguido ressignificar algumas coisas para que a gente seja ainda melhor como profissionais de tecnologia, como empresas, como comunidade, né? A Impulso é uma comunidade também de mais de 130 mil pessoas, então a gente não quer ignorar o fato, a gente quer aprender e ensinar outras pessoas. Eu acho que no final das contas, né, a gente aprende em todos os momentos da nossa vida, e nesses momentos difíceis a gente aprende. E eu acho que a gente nunca precisou tanto de um olhar mais cuidadoso em relação às pessoas, né? Então a gente nunca precisou ser mais generoso, a gente nunca, como agora, a gente nunca precisou ser mais generosos com a gente como agora, a gente nunca precisou reconhecer tanto os pequenos esforços, né? Eu digo isso porque é muito comum não só nas empresas, mas em qualquer ambiente, a gente reconhecer os grandes acontecimentos, as grandes coisas fantásticas, mas as coisas do dia a dia, né? Aquela pessoa que está nos bastidores, aquela pessoa que entrega rápido, aquela pessoa que, poxa, quando a gente menos espera a informação já chega. Então, a gente precisa aprender a reconhecer esses pequenos ganhos no dia a dia, senão a gente não consegue emplacar nada de bom. É o caso do exercício físico. Se a gente não reconhecer que terça e quinta a gente conseguiu na força do ódio a gente foi e deu certo, e semana que vem a gente vai de novo, e que é ok 2 vezes é muito melhor do que não ir nunca, né? A gente nunca vai chegar nos famosos 4, 5 dias da semana. Ou a gente só vai se considerar bem quando a gente chegar aos 5 dias. Que pode ser utópico até na vida da gente. Pode ser que a Kali deteste tanto exercício físico que meu limite seja 3 vezes na semana e eu vou ter que conviver com isso. E aí? Eu estabeleci uma meta que é impossível para mim. Então, eu acho que essa é uma coisa importante que a gente tem feito muito no Impulso, né? Reconhecer as pequenas vitórias e conquistas do dia. Uau, hoje eu não comi McDonald's. Hoje eu não tomei refrigerante. Uhul! Hoje eu li um livro legal. Massa! Né? E no final das contas, olha, consegui resolver. Não entreguei a tarefa, mas já tenho na minha cabeça como é que eu vou resolvê-la. Amanhã eu já começo o dia melhor, porque até então eu não sabia como resolver. Então, essas pequenas conquistas, a gente, durante muito tempo, eu acho que a gente foi deixando de lado. E só olhando coisas muito grandes, né? Então, aquela meia hora com os amigos, aquele 15 minutos que você senta ali para tomar um café com o companheiro, com a companheira e bate um papo, né? Aquele cochilo que você consegue dar depois do almoço e que te faz bem. São pequenas vitórias. Né? Joguei videogame hoje de noite, tanto tempo que eu não faço isso. Então, essas pequenas coisas, a gente precisa ser cada vez mais generoso com as pessoas e com a gente também. Senão a gente vai mirar em coisas muito grandes e a vida é feita de várias coisas miudinhas. No final das contas, a empresa é feita de várias coisas miudinhas que acontecem em paralelo que vão gerar uma coisa grandiosa. E a vida da gente é a mesma coisa. Muito boa essa última frase sua, eu concordo 100%. Nossa carreira também, né? Todo dia um pouquinho, né? Passo de formiguinha, a maratona, né? É muito legal. Bem, gente, eu poderia ficar horas conversando aqui com vocês, mas vamos fechar esse vídeo aqui. E pra gente fechar, então, contem um pouco mais aí sobre a comunidade Impulso e o trabalho que vocês fazem para quem ainda não conhece. Nós somos uma comunidade de 130 mil profissionais de tecnologia.
Nós todos estamos remotos desde 2010, e o nosso trabalho é nutrir relações genuínas de fato, Gabs, entre profissionais de tecnologia, seja ele um designer, um QA, um desenvolvedor back-end, front-end, um gestor, um tech lead, com empresas do Brasil inteiro. Nós acreditamos muito nisso mesmo, assim, a gente já fez e refez o nosso site algumas vezes, e todas as vezes que alguém vem com um plano miraculoso, assim, eu falo, vocês não vão mexer no manifesto, né? E o manifesto, ele é muito claro, e ele está bem intrínseco no nosso dia a dia mesmo aqui, porque a gente acredita no poder das pessoas, nós entendemos que as pessoas, os profissionais de tecnologia são nossos clientes, assim como as empresas que os contratam, e tudo isso passa por isso nós não descansaremos enquanto o trabalho não for plenamente realizador, motivador e produtivo para cada profissional e empresa. Hoje nós somos uma comunidade de 130 mil, mas o que a gente sonha é que o Brasil inteiro, que os profissionais de tecnologia eles estejam realizados, que eles sejam motivados, que eles sejam produtivos plenamente. E a gente sabe que isso parte não de ações grandiosas, de grandes eventos, mas como a Kari disse, de pequenas ações que nós temos feito desde 2010, construindo parcerias que a gente acredita muito para que a gente impacte pessoas, sendo impulsers, que é como nós chamamos os profissionais aqui, alocados, os impulsers professionals, ou não. O que a gente quer é que essas pessoas consigam experimentar disso, que a gente acredita bastante. Então isso é um pouquinho da Impulso, do que nós fazemos diariamente, e nós temos uma experiência bastante relevante aí de construção de software, de desenvolvimento de software, e aí nós acreditamos muito que a gente consegue encontrar esses profissionais e selecioná-los a partir de um processo humano com feedbacks para todos que se candidatam, se inscrevem. Então isso é um pouquinho do que a gente tem construído, com base em muitos feedbacks de várias pessoas que podem estar nos ouvindo, que olharam nos nossos olhos através de um e-mail, através de uma DM, falaram, vocês estão errando nisso. Beleza, vamos aprender. Então isso é um pouquinho do que a Impulso faz. Hein? No final do dia, o que a gente faz, que eu costumo dizer, a gente muda a vida das pessoas. É o que me faz vir todos os dias para Impulso, o que faz Márcio vir todos os dias para Impulso. É quando a gente consegue ver que a gente vivenciou e conheceu um cenário de mercado de tecnologia que era extremamente difícil. Então, trabalhar no mercado de tecnologia era muito difícil, nunca se conseguia entregar, era sempre super desafiador, sempre um massacre, e a gente sabe que não precisa ser assim se a gente encontra alinhamento de propósito. O que é alinhamento de propósito? Se a empresa sabe que tipo de profissional ela precisa, e se o profissional ou a profissional que está entrando naquela empresa sabe exatamente o tipo de cultura que ela vai vivenciar. Então não existe mais espaço para vender uma cultura e essa cultura não existir de fato internamente, porque as empresas não vão reter as pessoas. Porque os bons profissionais, as pessoas que já evoluíram, elas sabem o que elas querem, elas sabem, ela pode não saber que empresa ela quer trabalhar, mas ela sabe se ela quer trabalhar remoto ou presencial, ela sabe se ela quer trabalhar num time ágil ou não, ela sabe se ela quer trabalhar numa empresa com uma liderança mais próxima ou uma liderança mais afastada, ela sabe se ela quer trabalhar numa empresa em que os sêniores não simplesmente codam demandas complexas, mas que assumem uma postura de mentoria, né? Então, tudo isso a gente descobre das nossas empresas, como é que elas funcionam, o que elas curtem, o que elas gostam, o que elas entendem por um sênior, por um pleno, o que acontece no time de tecnologia, o que é uma semana de desenvolvimento para aquela empresa. E a gente trabalha isso com as nossas pessoas para entender se aquela empresa é o melhor para o Márcio, é a melhor para a Kari. Alinhamento de propósito, as pessoas não vão estar felizes.
Não adianta segunda-feira você começar num lugar que não é o seu. Link para participar da comunidade Impulso, assim como outros links para você dar uma olhada nas vagas que eles têm aberto, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado, pessoal, pela conversa. Como eu disse, a gente poderia ficar várias horas aqui, mas quem sabe em breve a gente não grava outro vídeo aí sobre um assunto parecido, se o pessoal curtir. Obrigado, valeu, Gabs. Amei. Muito obrigada, gente. Gabs, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui nele e assistir outros vídeos que eu já gravei sobre TDAH e saúde mental. Te vejo em breve, jovem. Tchau!